Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a suspensão oficial de Rodrigo Moledo. A Conmebol se manifestou sobre o caso de doping que já tira o atleta dos gramados de algum tempo. Claro, quero falar também sobre a preparação colorada para encarar o Curitiba, que é finalizada neste sábado com um treino fechado. Eduardo Cudê tem 2 desfalques já confirmados para o jogo deste domingo. E também quero falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que pode, colocar o Inter mais próximo da Libertadores, mas para isso a gente fica de olho em 3 jogos. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo quero falar, claro, sobre várias informações do Internacional. Sabadão, Colorado treinando com portões fechados no CT do Parque Gigante para encarar o Coritiba. Jogo no domingo, 6h30 no estádio Beira-Rio, expectativa de mais de 35 mil colorados para esse jogo. E vou dizer, acho pouco, sei que é final de mês, sei que também, o jogo é num horário ruim, pra galera que vem de fora de Porto Alegre, mas, o Inter trouxe um resultado contra o Vasco, ganhou de 2-1 fora de casa, quebrou um tabu que já durava 4 meses, tá aí tentando se reerguer dentro do Campeonato Brasileiro. Restam 5 jogos dentro do estádio Beira-Rio para que a gente faça a nossa parte para estar na próxima Copa Libertadores da América. É difícil? É, mas é o pensamento jogo a jogo e nessa rodada o Inter pode subir uma posição na tabela, mas encurtar a distância para quem tá lá na parte de classificação para a maior competição do continente. Eu quero falar sobre isso, mas eu quero dizer que esse vídeo tem a força da Zapay, aplicativo gratuito que te mostra todos os teus débitos referente a licenciamento, IPVA e multas do teu carro, moto ou caminhão, beleza? E lá mesmo dentro do aplicativo da Zapay você consegue quitar esses débitos em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Vou te deixar aqui o cupom COLAR20 que te garante 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então aproveita, baixa o aplicativo, ele é gratuito para Android e iOS e vai te ajudar a tirar essa dor de cabeça, tá bom? ZAPAY, Zapay, parceira do Colar e que dá essa barbada aí para vocês, tá bom? Quero começar falando, gente, antes de falarmos sobre o jogo, sobre Inter e Curitiba, de um tema chato, um tema ruim. Afinal, ontem à noite o Inter colocou uma nota oficial informando que recebeu do Comitê Disciplinar da Conmebol a pena de Rodrigo Moledo, jogador que está fora já há bastante tempo, desde que foi diagnosticado no exame antidoping de Metropolitanos e Internacional. Vitória do Inter lá na Venezuela por 2-1 e o Moledo apresentou positivo, no exame para a substância ostarina, que é uma substância que ajuda, na perda de peso e no ganho de massa, evita lesões, aquela coisa toda. É uma substância que é bem difícil de ser encontrada aqui no Brasil, é muito mais, no exterior. O Inter segue dizendo que vai dar todo o suporte jurídico para o Rodrigo Moledo, porém a gente já tem a pena, e a partir daí a gente vai poder trabalhar sobre o futuro do zagueiro. O Rodrigo Moledo está suspenso por 12 meses, 1 ano, é a punição do Rodrigo Moledo. Era uma punição já esperada, tá? E havia a possibilidade ainda dele pegar uma pena ainda maior, tá? Porque o Moledão, ele é um dos casos de doping, ou suposto caso de doping, e isso no esporte é algo inadmissível. Tem atletas de vôlei que estão suspensas por 4 anos, outros de outros esportes, 3, 2 anos, então as penas geralmente são bem pesadas nestes casos. E o Moledo então vai ficar fora por 1 ano, voltando em julho do ano que vem. Julho do ano que vem é quando o Moledo pode voltar a praticar esportes. Hoje o Rodrigo Moledo não pode nem treinar nas dependências do Internacional, ele vem treinando, acompanhado de profissionais do clube fora, do Espaço Colorado, está tendo orientação, supervisão, porque é um jogador que tem contrato com o Inter até o final do ano, mas eu acho que essa questão da suspensão por doping, ela vai mudar a perspectiva, por alguns motivos. Primeiro, o contrato do Moledo acaba no final do ano, e a gente já está falando de um jogador que tem uma idade avançada e que vai ficar mais um período parado. O Moledo passou por uma lesão grave de joelho na temporada de 2020, naquele jogo contra o Goiás, no estádio Beira-Rio, aquela reta final onde o Inter brigava pelo título do Campeonato Brasileiro e foi voltar a jogar somente em 2022.
Eu acho que foi num jogo contra o Fortaleza ou contra o Guairena. Ele volta a jogar pelo Inter sob o comando do Cacique Medina. E, enfim, a gente sabe que o Moledo sempre foi um cara que precisou estar no auge físico para ter um bom rendimento, né? A parte física é o seu diferencial. Então vai ficar 12 meses parado o Moledo. É algo que vai impactar aí, quem sabe, na volta dele a jogar futebol. Há quem diga que o Moledo estuda, né, encerrar a carreira, né, a partir dessa suspensão. Não sei se vai acontecer, tá? Até porque imagino que ele não queira, né, este fim de carreira, né, ficar inviabilizado por uma questão, perdão, de doping. Então a gente vai ter que esperar. O Inter, como eu disse, vai dar o suporte jurídico para o jogador, mas, né, o contrato encerra no final do ano. Então, eu apostaria que o Moledo não fica no Inter e não joga mais com a camiseta do Internacional. É uma pena, afinal, gosto muito do Moledo, mas de qualquer forma, né, um jogador que caiu aí no exame antidoping. O que você acha que o Inter deve fazer? Deve esperar o Moledo voltar em julho do ano que vem? Ou o Inter deve ir ao mercado buscar mais zagueiros para jogar, né, já a partir de janeiro? E o Moledão fica na história com seus serviços prestados ao Internacional. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Falando sobre zagueiro, o Inter não vai ter à disposição Gabriel Mercado no jogo contra o Coritiba, no próximo domingo, assim como o Wanderson, o atacante. Os dois levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco da Gama em São Januário. É a primeira vez, né, que o Inter, focado no Campeonato Brasileiro, não vai poder usar a força máxima, o time considerado ideal. No lugar do Mercado, muito provavelmente Nico Hernandes vai ser o escolhido. Por que o Nico Hernandes? Porque o Mercado vem jogando pelo lado esquerdo da zaga. E o zagueiro pelo lado esquerdo reserva é o colombiano, Nico Hernandes, que até entrou no segundo tempo da partida contra o Vasco. É claro, ele pode mudar. Ele pode colocar o Igor Gomes pelo lado direito e deslocar o Vitão para o lado esquerdo. Os técnicos não costumam fazer muito isso, tá? Eles entendem que o lado da zaga é sempre muito importante, até porque os jogadores já estão adaptados a jogar daquele lado do campo. Então, Nico Hernandes deve ser o substituto de Gabriel Mercado no jogo contra o Coxa. E lá na frente, aí a dúvida, porque o Inter não tem um jogador com a característica do Wanderson. Teria o Pedro Henrique, que foi muitas vezes, né, titular, e o Wanderson reserva no trabalho do Mano no ano passado. Só que o Pedro Henrique hoje, na ideia do Kudê, é visto como reserva do Alan Patrick, tá? Como um segundo atacante ali perto do Ener Valencia. O mais cotado para começar o jogo na vaga do Wanderson é Depena, Carlos Depena, tá? E aí eu colocarei o Pedro Henrique como uma segunda via, tá? O Depena deve começar o jogo contra o Coxa numa ideia de um meio um pouco mais técnico, né? Com Maurício, Alan Patrick e Depena. E lá na frente o Ener Valencia tendo um pouquinho mais, né, de liberdade para sair da área, como tem feito aí já nos últimos jogos. Provável time, então, com Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e René, Johnny Arangues, Maurício, Alan Patrick, Depena e Valência. A tendência de time do Internacional para esse jogo importante aí contra o Coritiba. O Inter que pode, né, chegar até a 10ª colocação nesta rodada, caso vença o Coxa e caso o São Paulo não vença o Atlético Paranaense na Liga Arena ou na Arena da Baixada, tá? Eu até acho que não é tão ruim o São Paulo vencer, né? Afinal, o Atlético Paranaense tem 48, é o 5º colocado, só que o São Paulo já tá na Libertadores, pelo título da Copa do Brasil. Então, o São Paulo vencendo, né, ele vai galgando vagas para quem está na sua frente. São Paulo é tipo um coringa, né, neste momento. Então eu prefiro que o São Paulo vença o jogo do que o Atlético Paranaense, que tem 48, está a 10 pontos à frente do Internacional. O Inter pode encurtar a distância para o Grêmio, que é de 9, e para o Atlético Mineiro, que é de 8, né, que são hoje o 6º e o 7º colocado, respectivamente. O Grêmio joga hoje contra o América Mineiro, né, no Independência, 7 da noite, e o Atlético Mineiro joga contra o Fluminense, também hoje, tá? Jogo 10 da noite, jogo tarde hoje, né? Mas enfim, o jogo é na Arena MRV, tá? Então a gente torce por um empatezinho aqui, né? Porque o Fluminense ainda não está garantido na próxima Libertadores, não é campeão da Libertadores ainda e até acho que não vai ser, mas de qualquer forma, né? São esses jogos que nos impactam aí na rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza?
Deixa eu mandar um abraço também para a turma da Pesto Comunicação, né, que é parceira aqui do canal e tá te dando 10% off em qualquer serviço, né, dentro da Pesto Comunicação, como por exemplo, serviço de gestão das tuas redes sociais, né, se tu quer te comunicar melhor, né, expor a tua empresa ou levar o teu negócio para potenciais clientes, a Pesto Comunicação te ajuda a desenvolver, né, a melhor estratégia, né, entender melhor como funcionam as plataformas, né, então te posicionar de uma melhor maneira dentro das redes sociais e no mercado, tá bom? Então, ó, Pesto Comunicação, link na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato com eles e fechar o ano com chave de ouro, dando uma atenção para a tua empresa que pode ter melhores resultados a partir desta conversa aí com a Pesto Comunicação. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar que a CBF postergou o fim do Campeonato Brasileiro. O campeonato que acabaria no final de semana do dia 2 e 3, né, de dezembro, ele terminará em outro momento. Ele terminará na semana do dia 6, que é uma quarta-feira. Deixa eu pegar aqui certinho. Uma quarta-feira, dia 6. Devem acontecer todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Por que isso? Porque muitos clubes têm reclamado da data FIFA, inclusive o Internacional, né? Que perde jogadores na data FIFA, aí acaba a data FIFA, tem um jogo do Brasileirão e eles não podem jogar, né, por conta da logística. Por exemplo, o Inter e Bragantino seria no dia 22, que é um posterior data FIFA, né? Então esse jogo não deve acontecer mais no meio da semana, e sim no fim de semana, com este postergamento, né, do Campeonato Brasileiro. Então, é isso, né? Uma boa notícia, né? Enfim, da CBF, que tá, né, pensando nos clubes pelo menos uma vez, corrigindo a sua própria cagada, né? Vamos ser sinceros aqui. E é isso que tá acontecendo, mas o Inter deve ter time titular, então, até o final do Campeonato Brasileiro, não sendo prejudicado mais por convocações. Certo? Como eu disse, hoje 3 jogos, Palmeiras e Bahia, América Mineiro e Grêmio, e Atlético Mineiro e Fluminense. Meu palpite KTO, vitória do Palmeiras, vitória do Grêmio e empate entre Atlético Mineiro e Fluminense. Confia nesses resultados? Ou tem resultados diferentes? Palpita lá, kto.com, usa o código COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço, turma, a gente se vê, um ótimo sábado. Fui!